sobre uma série de ficção científica que vai até além da nossa lógica, em que os nossos personagens estão mais presos em um paradoxo temporal. E aí, você já tem uma ideia do que nós vamos conversar hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa ficção científica, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O Mito de Sísifo lançou no catálogo da Netflix lá pelo ano de 2021 e vai nos levar a acompanhar dois personagens, que é o Han Tai-soo e a Gan Sai-ha. Gente, peço desculpa se eu falar os nomes dos personagens errados. E a nossa história vai começar com a seguinte situação. Começamos literalmente a série da seguinte forma. Nós temos um casamento, a personagem leva um tiro e daí de repente o nosso protagonista acorda no quarto dele. Então, gente, a série literalmente é muito interessante. Porém, eu não vou negar que o Mito de Sísifo vai além de qualquer lógica que nós podemos aceitar, mas que é bem interessante e tem um contexto diferente. Então a gente vai acompanhar esses dois personagens. O Han Tai-soo é o CEO de uma grande empresa de tecnologia que vive eternamente preso em uma memória, vamos assim dizer, ou melhor, se culpando pela morte do seu falecido irmão. Enquanto a Gan Sai-ha, ela é uma imigrante. Nós não temos um conhecimento muito grande do personagem no começo da história, que está lá para salvar o Han Tai-soo. Ela disse que ele seria o único que poderia impedir o desastre que iria acontecer em 31 de outubro. Então a nossa história vai começar a partir daí. O nome Mito de Sísifo, gente, para vocês terem uma ideia, vem de um mito grego em que existia um ser chamado Sísifo que acabou sendo condenado a carregar eternamente uma pedra para cima de uma montanha e fazer com que a pedra ficasse lá. Porém, toda vez a pedra iria rolar. Então ele estava preso nisso. E é interessante, gente, eu me perguntava por que a todo instante a história se chamava o Mito de Sísifo. Porém, ele se encaixa perfeitamente bem com a história que nós iremos acompanhar desses protagonistas. Porque a Sai-ho, a Gan Sai-he, gente, eu não sei falar direito o nome dos personagens, peço desculpas. Ela voltou, ou melhor, ela foi do futuro para o passado para conseguir salvar o Han Tai-soo. Ah, Nathalie, já é um spoiler. Sim, gente, é um spoiler, mas eu preciso contar isso pra gente conseguir entender melhor essa história. Então, a todo custo, ela tem que salvar ele, porque ele acaba criando uma máquina do tempo. Sim, só que a máquina que ele criou não tem como mandar para o futuro, somente para o passado. E, gente, sinceramente, a série em si é interessante, é magnífica, ela é envolvente, porém ela dá muito nos nervos em vários momentos. Por isso que eu não posso assistir esse tipo de série, gente, porque eu fico com muita raiva. Então existem vários momentos que você vê que é extremamente lógico na série, que o personagem poderia fazer isso, mas acaba não fazendo. Mas o contexto dela, dessa questão de viagem no tempo, ficção científica, acaba prendendo o telespectador. Mas o desenvolvimento dela, sim, é extremamente confuso. Eu vou ser bem sincera, eu talvez seja uma pessoa muito difícil, acho que talvez não seja tão lógica ou não consiga captar desde o começo, mas você só vai entender a história, vou ser bem sincera, no final dela, porque do começo até o final ela é literalmente uma história extremamente lógica e que vai além da física. Porque como eu disse, a gente tem essa personagem que é a Gan Sai-ho, que vai do futuro para salvar o Han Tai-soo. E é interessante porque já no segundo episódio nós vemos que de algum modo esses dois personagens eles têm uma ligação, justamente por causa de uma foto que ele acaba encontrando e que os dois acabam se casando. Mas ela a todo custo tenta salvar ele de não morrer, porque se ele morrer, uma guerra nuclear acaba estourando e muita gente vai morrer. Isso é contado já no começo da história, gente. Eu não sei se o trailer é assim, tá? Mas eu creio que o trailer já dá essa ideia. E uma coisa interessante
interessante sobre essa série é que nós iremos acompanhar ela passando em duas linhas de tempo. Nós iremos acompanhar a linha de tempo que é do futuro e a linha de tempo atual, passada. Não vamos saber dizer isso. Por quê? Pra gente conseguir entender em que em um momento a história vai se desenrolando, vai andando até elas se cruzarem. E a partir daí é que surge essa questão do paradoxo temporal. Ou poderíamos dizer até um looping temporal. Porque o que os personagens estão vivendo, eles já viveram aquilo. Gente, desculpa, vai ser spoiler mesmo, mas é que realmente essa série é bem complicada de falar sem dar spoilers. E a gente vai entendendo isso com o decorrer da história. Ela é fabulosa pelo modo como ela se desenvolve mesmo, porque literalmente ação atrás de ação. Então não é uma série que vai ficar parada. Ela tem aqueles momentos pequenos, paradinhos, pra você entender a história do personagem, o desenvolvimento dele, o crescimento dele, mas são poucos momentos. Então assim, é uma ação atrás de ação, a todo instante você tentando entender melhor o que realmente é essa história dessa máquina de tempo, porque o Han Tai-soo é tão importante pro Sigma e porque a agência a todo instante tenta pegar esses imigrantes. Então a gente fica naquela expectativa, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. E os finais dos episódios são sempre realmente surpreendentes, acabam prendendo você, querendo ou não. Porém, eu não vou negar que é uma série literalmente que desafia a física, a qualquer outra coisa que seja a todo um instante, justamente por causa do paradoxo temporal. Nós temos uma personagem que vem do futuro para o passado para tentar impedir uma coisa que já aconteceu. E a gente entende com a história, gente, que eles precisam fazer uma mudança, uma pequena mudança para que tudo mude. E assim, no meu contexto já há uma mudança nessa história, porque uma personagem que é do futuro estar no passado já se dá uma linha de tempo totalmente diferente, já surge uma ramificação diferente, mas isso não é suficiente. Então, eles precisam a todo um instante fazer uma mudança que impeça que essa guerra nuclear aconteça. E a ela acha que o único jeito de fazer com que essa guerra nuclear não aconteça é salvando o Han Tai-soo. Então a gente tem essa questão da personagem a todo instante tentando salvar ele, e é uma coisa muito ilógica, porque ela salva ele e daí de repente eles se perdem, daí a agência acaba prendendo ela, e tem todo um desenvolvimento assim interessante, porém que muitas vezes te dá raiva, porque a todo instante o vilão ganha, o Sigma sempre está um passo à frente deles, porque ele já diz isso, eu já vi isso acontecer, eu sei como vai acontecer, então algo sempre tem que mudar. Aí você acaba pegando uma raiva da série, apesar de que seja muito interessante, te dá uma raiva. Pra mim me deu raiva, não sei pra você se você já assistiu a série, então dá aquela raiva porque se torna em vários momentos um ponto lógico, mas muitas vezes questionável. O problema do Mito de Sísifo é que ela se torna uma série tão interessante, mas muito fora de um contexto de que nós iríamos dizer é aceitável. Nathalie, mas se é uma viagem do tempo já é inaceitável. Pode ser, até pode, porque tecnicamente o passado já aconteceu e o futuro ainda não aconteceu, então nós não temos uma ideia disso. Mas o que torna, acho que mais questionável, gente, nessa série toda é o paradoxo temporal, esse looping temporal em que nós acompanhamos os dois personagens, em que eles vivem a cada instante tentando impedir essa guerra, mas no final nunca dá certo. Existiu um único momento em que o personagem conseguiu fazer com que isso saísse daquilo que o Sigma estava planejando, mas acaba caindo na mão de um outro personagem. Gente, é um tanto difícil de falar sobre essa série, O Mito de Sísifo, sem dar spoilers, literalmente, porque a série inteira é um bruto, gigantesco spoiler. Por isso, nós temos esse contexto de uma viagem de tempo, uma personagem tentando salvar o criador da máquina do tempo, e tudo vai se desenrolando. A minha opinião sobre essa série é que é interessante, sim, mas ela sai fora do contexto. É uma coisa, sabe, que você não imagina. É forçado demais, principalmente, gente, o final da série, que eles voltam no tempo, mas tecnicamente é impossível eles voltarem no tempo porque eles já haviam morrido. Então como é que eles voltaram no tempo? Então fica um contexto muito
incrível. Aí tem mais uma parte, o final, literalmente, de tudo, em que eles impedem a guerra, sim, vão impedir a guerra, e nos é apresentado duas coisas. A primeira é que a gente entende depois, com todo o desenvolvimento da série, que o Han Tai-soo e a Gan Se-ho não poderiam ficar juntos. Por quê? Porque eles são de linhas de tempos diferentes. A Gan Se-ho, da linha de tempo do Han Tai-soo, é uma garotinha de 9 anos, entende? Então já tem essa questão, eles não poderiam ficar juntos. E daí nós temos uma outra questão, o final que é nos apresentado. Existem dois tipos de final, eu diria, dessa série. O primeiro final, gente, é em que o início da série, em que nós vemos o Han Tai-soo dentro do avião, o cara xingando, a aeromoça reclamando da comida, e quem está do lado dele é a Gan Se-ho. E daí, mais pra frente, nós vemos o Sigma pintando na praça e tudo, e daí ele volta pra casa dele e ele abre um caderninho e tá tudo naquele caderninho. A questão da máquina do tempo, a questão do Han Tai-soo, a questão da Gan Se-ho, a viagem do tempo, tudo. Aí fica aquela questão, qual seria o final? Na minha opinião, o final dessa série nos entregou a seguinte situação. Nós estamos num pós-morte desses dois personagens. Pra mim, me pareceu isso. Porém, pode ter acontecido em que o Han Tai-soo criou, sim, a máquina do tempo de qualquer jeito pra ir atrás da Gan Se-ho. E a segunda é o que eu concordo com o que o cara disse. Talvez tudo isso que aconteceu não tenha sido apenas uma imaginação do próprio Sigma, porque ele tinha uma raiva e uma inveja tão grande do Han Tai-soo que ele acabou criando essa história toda. Então fica aquela questão, qual realmente é o final da história do mito de Sísifo? Por que nos entregue isso? Qual é a ideia principal? Nós temos uma história que está baseado em uma mitologia grega, e o que torna ela que possa ser apenas uma paranoia de um personagem, ou tudo realmente voltou a acontecer e a repetir? Essa é a questão. O que torna o mito de Sísifo magnífico é essa questão da criação da máquina do tempo, dessa viagem e toda essa loucura. O que torna o mito de Sísifo complicado é o modo como a história se desenvolve, gente. Porque por mais que você seja cabeça, você esteja bem prestando atenção na história, ela realmente se torna confusa, porque ela ainda fica com pontas soltas e te entrega dois finais que você se pergunta, qual é o final da série? Será que ela terá uma segunda temporada ou não? Creio eu que não. Eu acho que a série terminou daquele jeito. Mas cria uma dúvida na sua cabeça. O final que eu posso dizer sobre o mito de Sísifo é, sim, é uma série interessante, sim, mas deixa a desejar em alguns detalhes. Principalmente porque você acaba entendendo que os personagens vão estar eternamente presos em um looping temporal e um paradoxo temporal. Eternamente isso. Que você fica se perguntando, qual é o final? A série é interessante, é bacana, te prende justamente porque tem uma gigantesca ação, gente, mas deixa a desejar em outros pontos. É o que eu posso dizer. Então, se você é fã de ficção científica, dá pra dar uma chance, sim. É uma série interessante. Ela realmente te prende com toda a questão de viagem no tempo. E ela parte do que é possível ou não. Mas é só isso, gente. Porque de resto, ela literalmente vai além de qualquer coisa lógica que poderia ser. Mas é divertida, valeu a pena. Vale muito a pena, principalmente por causa da ação. A série te prende com aquela ação maravilhosa do começo ao fim. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o mito de Sísifo, o que você achou? Qual é a sua opinião do final que essa série nos entregou? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!